Oi, gente, tudo bem? E o assunto de hoje é comunicação analógica e não violenta. Apenas um estudo terapêutico. E se você ficou interessado, vem comigo e roda a vinheta. Oiê, tudo bem? Então, o assunto de hoje é comunicação analógica e comunicação violenta. O que significa isso, Tati? Sabe, gente, ao longo da vida, como artista, como mãe, como educadora, como sacerdotisa, como uma cientista maluca e como um ser humano que observa a vida bem de perto, porque está nela, eu venho aprendendo que a forma que a gente se comunica em algum momento acaba sendo agressiva e violenta. E olha que hoje eu sou uma pessoa que eu procuro usar as melhores palavras nas minhas conversas com as pessoas. E ainda assim, me analisando e estudando, eu percebo que a minha comunicação ainda é violenta. Porque a comunicação violenta não é falar num tom aveludado ou falar o que o outro quer ouvir, mas é saber expressar para o outro a minha necessidade sem cobrá-lo de ter que resolver a minha necessidade. E conforme eu fui entendendo isso, eu fui trabalhando a minha forma de me comunicar, que ainda não é a que eu quero que seja, mas eu estou me trabalhando para. E aí eu senti a necessidade de colocar isso para o mundo, porque muitos conflitos que acontecem nas nossas relações ao longo dos dias que se passam é pela falha na comunicação, tanto de quem emite a sua necessidade, quanto de quem escuta a necessidade do outro. Em outras palavras, na linguagem da comunicação, né? Tanto o locutor, que é quem fala, quanto o ouvinte, que é quem escuta. E nós, enquanto seres humanos, nós estamos nas duas posições o tempo inteiro numa conversa, num diálogo, porque a gente se comunica, porque a gente se expressa para com os outros. Do contrário, não existe relação. Então, dentro dos meus estudos, eu fui buscar cientificamente estudos, técnicas que me explicam e que me ajudam a me comunicar melhor e trouxe isso para todos nós, para que essa comunicação adequada possa te ajudar, como tem me ajudado nas minhas relações. E por que, né, que eu, como uma terapeuta e uma sacerdotisa, venho falar de comunicação que de fato não é o meu caminho, né? Não é a minha linguagem, mas eu me comunico enquanto terapeuta, enquanto indivíduo, enquanto sacerdotisa. Então eu acho que é importante, sabe, a gente aprender a se comunicar, porque gente, é através da comunicação que a gente expressa quem a gente é para o mundo. Ninguém vai me conhecer se eu não me colocar diante da sociedade, como indivíduo, como um ser político social. Porque a gente é político social, a gente faz política da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Não a política que governa os grandes impérios, mas a nossa política individual. Como vai ser aquele dia, quais os acordos das nossas relações, como eu me expresso, a roupa que eu visto, o que eu quero dizer. Tudo isso são comportamentos sociopolíticos e a comunicação ela é expressa para a gente se comunicar com o mundo, para a gente se colocar no mundo de determinada postura, é, pensando sempre que o que eu falo é um efeito do que causou aquilo que eu estou falando.
né? A gente volta lá no vídeo dos princípios herméticos, né? Dos 7 princípios herméticos, e vai entender que às vezes eu tô falando uma coisa para uma pessoa que tá dentro de mim. Então, é a minha causa que me faz falar daquela forma, daquele jeito que causa aquele efeito. Então, às vezes, se eu entender o que eu sinto aqui dentro e a forma como eu me expresso gera um outro efeito, um tanto melhor, que daí eu entendo que eu não preciso ser agressiva para gerar o efeito que eu quero no outro, mas sim adequar as minhas palavras para gerar no mundo e a partir de mim o efeito que eu quero gerar e não quando, sabe quando acontece aquele conflito e fala, putz, mas eu não queria dizer isso, você entendeu errado, porque a gente não disse exatamente o que a gente queria dizer e aí o outro vai entender errado. Não significa que eu falando exatamente aquilo que eu quero dizer, o outro vai entender certo. Mas a minha parte da comunicação é me expressar corretamente. Então, eu tendo como verdade, qual é a minha verdade? O que eu quero comunicar de fato para o outro? Eu falo com essa necessidade real e concreta para o outro. E aí a comunicação fica mais fácil da gente, de não haver ruídos na comunicação, né? E aí a gente vai voltar de novo nos princípios herméticos, que é assim: se eu falo, eu me comunico. Antes, eu penso. Então eu tenho que entender o que eu penso, porque tudo é mente, para entender como eu quero me expressar. Qual é a causa do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando e qual vai ser o efeito disso quando eu coloco para o mundo, saca? E o que é, então, dentro desse estudo terapêutico de comunicação, o que é a tal da comunicação analógica? Vamos pensar numa TV de sinal digital e analógico. Quando a gente, antigamente, né, as TVs não eram digitais como é hoje, né? A gente tinha antena parabólica que captava o sinal analógico da televisão. E o sinal analógico, se você tem um pouco mais da minha idade ou um pouquinho menos, você vai lembrar que o sinal da TV analógico ele é cheio de chuvisco, ele é cheio de sons, porque ele pega todas as nuances daquele sinal. Enquanto que o sinal digital, ele é mais sucinto, ele é mais direto, ele é mais até limpo demais. Numa comunicação verbal, isso é um problema muitas vezes, porque veja só, olha a minha expressão. Se é uma comunicação digital, você vai ver só a minha expressão e vai pensar aí na sua cabeça que eu tô assado, cozido, enfim, por essa imagem limpa. Só imagem. Mas se você vai pegar o sinal analógico, uma comunicação analógica, você vai ver que a minha postura tá assim, a minha voz, de repente, está dando um outro entender, o meu ambiente, um outro entender, e aí a gente tem uma comunicação que ela é holística, que ela vai olhar o indivíduo que comunica de forma integral. O que o corpo dele quer dizer? O que a postura dele quer dizer? O que o tom de voz quer dizer? Aonde eu coloco a vírgula e a pausa para respirar, o que quer dizer? Então, eu vou analisar não só o que a pessoa está falando, mas como ela está se comunicando como um todo, porque a gente comunica pela roupa, a gente comunica pelo aroma que a gente emite, a gente comunica pelo tom de voz, a gente comunica pelo olhar. Então, a comunicação analógica, ela vai analisar todas essas nuances de uma frase trocada entre duas pessoas. Coisa que a comunicação digital, inclusive a gente percebe isso nas redes sociais, ela é mais direta. Você não vai escrever ali todas as nuances do seu pensamento. Isso acontece numa comunicação analógica, onde a gente observa quem está comunicando e somos observados quando nós estamos comunicando. Então é sempre, novamente,
um jogo, um ritmo, né? A conversa vai daí, vem daqui e tudo flui, voltando, parafraseando as leis herméticas, como um ritmo em constante movimento. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo do sinal analógico, que é esse que está à minha esquerda, à direita de vocês, que ele tá cheio de chuvisco, tá vendo? Parece, visualmente, parece que ela é mais, é, menos rica de detalhes, porque o chuvisco, ele te impede de ver com clareza. E na digital, a imagem ela fica muito mais clara. Só que quando a gente fala de comunicação, todas essas sujeiras que tem na imagem analógica faz parte do que o outro quer mostrar quando se comunica, né? Porque cada chuvisquinho desse é um elemento que o ser humano traz diante de uma comunicação. Uma postura, um aroma, uma roupa, uma expressão e até as tatuagens que a gente faz, todas elas querem comunicar alguma coisa, ainda que seja para nós mesmos, né? Não para o outro, mas a gente quer comunicar, a gente quer afirmar. Então isso precisa ser analisado numa conversa para que as partes dentro de uma comunicação falem exatamente o que querem dizer para serem ouvidas e entendidas e recebidas de volta com maior verdade e maior coerência. E dentro da comunicação não violenta, existe uma frase que rege todo esse pensamento que é assim: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Quem falou isso foi Marshall Rosenberg, que foi um estudioso, uma pessoa que criou, sintetizou isso como estudo, como ferramenta de transformação das nossas relações, inclusive da nossa relação conosco, não é mesmo? Então, o que essa frase está querendo dizer, gente? Essa frase está querendo dizer que a gente precisa, antes de se comunicar com alguém, olhar para nossa cabecinha, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e entender o que eu quero comunicar àquela pessoa. Então, sempre se perguntar, eu vou falar com fulano tal coisa. O que eu quero comunicar falando com isso? Qual é a minha necessidade ao me expressar para fulano sobre tal assunto? Porque senão a gente se comunica só em torno de cobrança, ainda que seja para um amigo. Ai, nossa, você nunca fala comigo. O que essa fala expressa? No fundo, qual é a necessidade? Eu estou com saudade de você, eu preciso da sua atenção. Só que em vez da gente chegar para um amigo e falar assim: oi, Fulana, eu estou com saudade de você, preciso da sua atenção, como você está? A gente muitas vezes fala assim: ai, nossa, você nem me dá atenção, credo. É diferente, é muito diferente. O tom, a vibração da conversa é outro. E esse padrão a gente repete com todas as pessoas, quando a gente não se observa. Quantas vezes a gente tem a necessidade de um carinho e chega para o outro e fala: poxa, mas você nunca nem me dá atenção. Sendo que você podia ter falado assim: poxa, eu só queria o seu abraço hoje. Ou quando eu pergunto para alguém: oi, como você tá? E a pessoa começa de fato a falar como ela tá e você não se importa, você tira sarro. Então, por que você se preocupou com aquilo? Por que você fingiu, se comunicou, mostrando interesse que de fato não há? Só que isso é uma conversa que a gente tem que ter aqui dentro. É como eu costumo falar para as minhas clientes em terapia, é a conversa intrapessoal. A gente gera inteligência intrapessoal quando a gente faz essa conversa com a gente, antes de sair verborrijando, como diria meu pai, sobre a terra, falando asneira, soltando os nossos raios e trovões. A gente evita gastar energia à toa. A gente evita conflito de comunicação se eu falo a minha real necessidade para o outro.
Não que eu não queira cobrá-lo da presença, claro que eu quero, mas isso é muito mais o nosso ego que quer causar tudo isso do que a maturidade que chega e fala assim: poxa, a minha necessidade é essa. E isso, gente, é muito complexo, tanto da gente se observar, aceitar que a gente faz esse tipo de coisa e aí sim mudar. Isso é difícil porque a gente não vê que a gente faz. Então, enquanto a gente não para observar os nossos próprios pensamentos, palavras, ações, a gente não consegue entender que a gente também faz isso com o outro, não é só o outro que faz com a gente, que é uma via de mão dupla, porque tudo que vai, volta. E nesse sentido, a comunicação não violenta, ela traz uma tabelinha de como a gente agir, né? Como a gente desse processo que eu tô falando, dessa conversa mental, ela traz 4 passos. E é muito bacana quando a gente vai seguindo esses passos no nosso dia a dia. A nossa comunicação com o mundo, ela de fato vai mudando. Então, o passo 1 é a observação. O que significa isso? Exatamente o que eu acabei de falar. É observar as nossas ações, as nossas falas que estão nos incomodando ou gerando um conflito, por um exemplo. É importante, gente, que essas observações elas sejam baseadas em fatos reais dentro do que a gente entendeu que é um fato real daquela situação. Então, por um exemplo, eu falo para você assim: ai, por quê? Faz tempo que você não fala comigo e você não é mais minha amiga. O que tá acontecendo? Porque eu sou isso, porque você é aquilo e briga com a pessoa porque ela está ausente da sua vida. Vamos parar para observar. Se alguém está ausente da nossa vida, a gente está com saudade. A gente sente a necessidade da presença daquela pessoa na nossa vida. Então, quando eu observo isso, qual é a minha. Eu estou insatisfeita com alguma coisa, com alguma circunstância, com alguma situação. O que aquilo causa em mim? O que essa chateação gera aqui dentro? É uma necessidade de quê? Da pessoa ou da situação? Qual é a minha necessidade? Observei. Depois que eu observei o meu pensamento, o que eu quero, o que aconteceu? A pessoa está ausente, é um fato. Observei que a pessoa está ausente, é um fato. Guarda na caixinha. Observação, a pessoa está ausente da minha vida. Pus aqui na caixinha. 2. Eu vou observar os meus sentimentos. Depois de observar o que causou o conflito, que foi a ausência da pessoa na minha vida, eu vou olhar para mim e falar, bom, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva da pessoa? Eu tô sentindo frustração porque ela parece que estar presente na vida de outras pessoas e não está na minha? O que eu tô sentindo com isso? Ok? Um círculo, eu observei um fato, a pessoa está ausente da minha vida. Segundo círculo, o que eu estou sentindo por esse fato aqui, ok? Guarda as bolinhas. 3. Ai, eu vou ter que mudar aqui. Peraí, gente. 3. Necessidades. Quais são as necessidades que essa bolinha e essa bolinha geraram? É uma terceira bolinha, a bolinha da necessidade. O que ela gerou em mim? Ela gerou frustração, ela gerou tristeza, ela gerou raiva, gerou a segunda bolinha, o sentimento. Qual é a minha necessidade real? A ausência daquela pessoa me gerou tudo isso. E o que isso quer dizer? Que eu tô com saudade, que eu estou sentindo necessidade da pessoa na minha vida, que eu preciso dela, que eu quero estar com ela, que eu estou com saudade. Isso é meu. O que a ausência dela gerou de sentimentos me fez entender essa necessidade. E aí gera uma quarta bolinha, que é a bolinha do pedido. Depois que eu entendi a situação fato, eu entendi o que o fato me gera de sentimento. Eu entendi o que esse sentimento quer dizer
da minha necessidade. Eu preciso de quê para estar sentindo isso? Preciso da presença dela. Então, o que eu vou chegar nela e vou falar? Fulana, eu tô com saudade de você. Eu preciso da sua presença na minha vida. Eu sei que você deve estar difícil aí na correria e tal, mas eu tô com saudade, amiga. Todos os círculos interligados gera a comunicação não violenta e mais saudável e adequada para todos nós. Fácil, não é mesmo? Se fosse fácil, um casal de marreco resolvia o problema de comunicação no mundo. Mas é mais divertido quando a gente tem as ferramentas, quando a gente consegue ir treinando essa observação que acontece aqui, do que acontece aqui e de como eu expresso isso para o mundo. Fica menos difícil, fica mais divertido, eu costumo dizer, porque daí euzinha comigo mesma, aqui dentro das minhas inter-relações pessoais, eu falo assim, Dona Aranha, vamos lá, você tá sentindo tudo isso pela pessoa ou pela situação, o que você quer? Qual é a sua necessidade para você estar sentindo isso? E aí, a nossa necessidade às vezes é tão pequenininha perto do sentimento de raiva ou de bagunça ou de confusão ou de frustração, que aí a gente consegue entender o tamanho da nossa necessidade e falar para o outro sem estardalhaço, sem chegar com o pé no peito, sem chegar xingando, brigando, ofendendo, sendo que na verdade a nossa necessidade muitas vezes é pequenininha. E se a gente consegue entender e colocar isso de uma forma madura, de uma forma coerente, o resultado é a conexão. Então, o outro, em vez de ficar ofendido porque eu estou cobrando a presença dele, ele vai falar: Poxa, amiga, também tô com saudade, mas poxa, tá tão corrida, por isso que eu tô ausente de você, eu também preciso de você. Olha que retorno mais gostoso do que se eu chegar com quatro patas, quatro patas no peito da pessoa e a pessoa falar assim: Porra, mas você não sabe que a minha vida também tá uma loucura, você acha que é o quê? Entende? A gente atrai as pessoas em vez de afastar as pessoas pelo jeito que a gente se comunica com elas. E quando a gente vai entendendo isso, a vida vai ficando mais leve, mais divertida da gente viver. Então, na prática, gente, a comunicação, ela precisa de autoobservação, né? Eu não consigo me comunicar de forma não violenta sem me observar. E quais são então os passos para isso? Primeiro, a gente observa o fato em si que está acontecendo na situação, ou às vezes não é uma situação grande, mas às vezes é um problema, uma questão muito pequenininha entre duas pessoas pela falha de comunicação. Então, primeiro você observa o fato, o que de real aconteceu, sem florear, sem colocar romance, sem se fazer de vítima, realidade, prática. Vamos lá, essa é a situação. Observei o cenário. Depois, eu entendo o que eu estou sentindo diante daquele cenário que me é apresentado. O que gerou aqui dentro do meu coração essa situação que eu vivi? Depois que eu entendi o que gerou dentro de mim, eu vou entender qual é a minha necessidade. Esses sentimentos todos de raiva, alegria, frustração, tristeza, ódio, decepção, euforia, ansiedade, significa que eu preciso de quê? Necessidade é quando eu necessito de algo, eu tenho algo que me falta, então eu preciso daquilo. Eu entendi a minha necessidade, aí eu vou pensar uma forma de comunicar isso para o outro, sem drama, sem ofensa, mas de forma tranquila. E aí a comunicação, ela não fica papum, como a comunicação digital, mas ela começa a ter nuances como uma comunicação analógica, porque quando eu te coloco a minha necessidade, eu não estou te cobrando que me preencha a necessidade, eu estou apenas colocando para você que aquilo me faz falta. E aí o tom da conversa, a vibração daquela conversa, a vibração daquela relação vai mudando. Só que, e aí é o pulo do gato, essa comunicação, ela não acontece fora
para com as outras pessoas se antes ela não acontecer dentro. Essa observação do cenário é a pausa que a gente precisa numa conversa para receber o que a pessoa falou, analisar a realidade daquilo, analisar os meus sentimentos, descobrir, né? Identificar as minhas necessidades e aí eu me expresso para o outro. Então, numa conversa, numa discussão, numa briga, muitas vezes, é não reagir de forma impensada, mas passando por todos esses 4 passinhos aqui, para que numa briga, a briga até seja mais leve, as discussões sejam menos agressivas. E o que eu recebo, eu tomo um copo d'água e vou pensando. Uhum. E aí, quando eu vou falar, o tempo de eu beber a água e da água descer, fazer o processo, é o tempo em que dentro de mim vai fazendo todo esse caminho aqui de observação do cenário, identificação dos sentimentos, identificação das necessidades e aí a explanação disso para fora. Minha vozinha, minha sábia vozinha, vó Ana, dizia isso: filha, antes de você reagir numa briga, antes de você gritar e discutir, toma um copo d'água. Eu demorei muito tempo para entender isso. Só agora, depois de adulta, é que eu fui estudar comunicação não violenta e entendi o que ela falava, de beber um copo d'água, que é o tempo para você aterrar os sentimentos, entender a realidade dos fatos, entender com o que eu sinto, que é o sentimento que eu tenho, que me traz, que me agride, que me invade, é reflexo de uma necessidade minha, e aí falar para o outro. Isso não significa que a gente tenha que calar a boca quando alguém nos agride, não é mesmo? Isso não significa que a gente tem que aceitar a agressão que vem do outro e falar, tudo bem, essa é a sua necessidade. Não, a gente tem que impor limites, sim, para agressões alheias para conosco. Assim como a gente tem que colocar limite em nós quando a gente vai agredir o outro. Lembrando que é a nossa verdade. Lembrando que é a verdade do outro. Então, quando o outro vem com a verdade dele para cima de mim, me atacando e me agredindo, peraí, vamos observar o cenário. Por que você tá o que você tá sentindo que você tá me agredindo? Qual é a sua necessidade? Quando eu identifico a necessidade do outro, e às vezes eu nem preciso falar para ele que eu identifiquei a necessidade dele, eu devolvo para ele eu faço a devolutiva dessa conversa, dessa briga, num outro tom. Por quê? Daquele que mais sabe, mais é cobrado. Então, se eu tô fazendo esse treino dentro da minha vida, cabe a mim receber do outro de forma diferente e devolver para ele de uma forma muito mais coerente e madura do que aquela com que ele me devolveu, porque aquela é a verdade dele e a minha verdade é outra, daquele que mais sabe, mais é cobrado. E isso acaba sendo um exercício muito divertido da gente fazer no dia a dia das nossas relações, sabe? E quem criou tudo isso aqui foi esse moço chamado Marshall, que sistematizou a comunicação não violenta. Ele foi um psicólogo da década de 60 que ele. Eu gostei muito quando eu comecei a pesquisar ele. Ele trabalhava falando sobre a comunicação com o eu jovem dele muito ativo. Então ele sempre brinca com teatro de bonecos, né? Com a manipulação de bonecos, de fantoches, para exemplificar tudo isso que eu trouxe para vocês. E isso faz a comunicação ficar mais leve, mais lúdica, porque a gente entende que a gente não precisa dar uma resposta para o outro de pronto. Às vezes é o nosso eu jovem que recebe toda essa informação e fica feridinho, e a gente tem que brincar com ele ali, pegar ele no colo, mas devolver para o amiguinho de forma madura que a gente é. Né? E esse Marshall, esse cara aí, ele tem uma forma muito gostosa de falar, justamente porque é lúdico, porque vai além do que é papuf da comunicação digital, né? Quando a gente coloca essas nuances de interpretação e quando a gente vai se expressando diante da nossa necessidade de forma mais
leve, as relações ficam mais leves. E ele ensinou isso de forma muito terapêutica, de forma muito, como uma ferramenta mesmo de desenvolvimento pessoal, quando ele sistematizou tudo isso. Isso é encantador, né? Porque, em outras palavras, ele é um agente de transformação dentro da comunicação com o que é lúdico. Então, sai um pouco de que a comunicação adequada precisa ser retinha e retilínea, por assim dizer, né, digital, sem as interferências, e faz com que a gente possa se comunicar da forma como a gente é. Ele me ensinou isso, né? A gente pode se comunicar como é. Então, se eu tenho uma forma de me comunicar que às vezes é mais lúdica, tudo bem. Se eu tenho uma forma que é mais retilínea e mais concreta até dentro de determinadas linhas da vida, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma pessoa que está dentro de uma empresa, ela não pode ser tão lúdica, mas talvez se ela for, vai dar uma apimentadinha ali. Assim como nessa minha proposta de trazer vídeos de aprendizado, de estudos, de formas de aprender a ser melhor, é um pouco lúdica pela minha aparência e pela forma como eu me apresento, mas são assuntos extremamente sérios e que a gente precisa levar em consideração se a gente quiser ser melhor na vida, né? Não para o outro, mas para a gente mesmo. E é isso, gente. A comunicação é como nós nos comunicamos. É tudo que nós emitimos para o universo. A gente se comunica quando a gente acorda, a gente se comunica quando a gente se alimenta, a gente se comunica quando a gente se veste para trabalhar ou para socializar ou até para ficar em casa, a gente se comunica quando a gente coloca as nossas pensamentos, palavras, fotos na internet, a gente se comunica até quando a gente não está se comunicando. Né? Nossa voz, nossas expressões físicas, nossa alimentação, as músicas que nós ouvimos são a nossa comunicação para o mundo. Inclusive, aquilo que nós não expressamos para o mundo também é uma forma de nos comunicar. E aí eu trago uma frase um pouco diferente para vocês, né? A frase correta do filósofo é penso, logo me comunico, penso, logo existo, e eu trouxe para vocês o penso, logo me comunico, né? E eu me comunico porque eu penso, senão acaba gerando mais estardalhaços do que uma boa comunicação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão, de aprendizagem aí sobre as nossas formas de nos comunicar com o mundo. Isso é uma coisa que para mim tem feito bastante diferença na vida, pensar sobre como eu me comunico com as pessoas, até porque eu como artista, né, como atriz, é importante a gente aprender a se comunicar, como educadora é importante, como mãe, como mulher e como ser humano. Então eu convido você a fazer essa viagem comigo, de observar como você se comunica e ir mudando os pequenos hábitos dentro da sua comunicação para que você viva a sua melhor versão, não é mesmo? Mais uma vez, um beijo e obrigada. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal porque toda semana tem uma novidade diferente, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!